Olá, alunos do primeiro ano da Escola Israel Leocádio. Sou a professora de Biologia Lidiane Teixeira. Vamos hoje fazer uma pequena revisão do nosso conteúdo do capítulo 4, Química das Células, que está dentro do complexo Bioquímica. Gente, bioquímica quer dizer química da vida, química que está presente nos seres vivos. Hoje, nós vamos fazer uma diferenciação entre compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Vale ressaltar que nós vamos aprofundar o nosso conhecimento nos compostos inorgânicos, tá certo? Composto orgânico a gente vai deixar para a próxima aula, ok? Vamos fazer um breve relato sobre os compostos orgânicos. Vamos lá. Você tem que saber que compostos orgânicos possuem carbono. Tem carbono? Claro que tem. Todo composto orgânico tem carbono? Sim, essa é uma das dicas. Mas nem todo composto que tem carbono é orgânico, beleza? Exemplo, gente, dióxido de carbono. Ele tem carbono, mas não é uma molécula orgânica. Enfim, substâncias orgânicas são aquelas que têm carbono e hidrogênio. Tudo bem? Vamos continuar. Quando nós estamos falando de compostos orgânicos, tem aqueles que são compostos orgânicos naturais, que ocorrem naturalmente nos seres vivos, são sintetizados, são formados pelos seres vivos. Exemplos, a proteína. A gente forma a proteína no corpo humano. A glicose, que a gente come, foi sintetizada por seres vivos. Então, esses são os compostos orgânicos naturais. Só que a ciência chega a um ponto que nós também conseguimos fabricar compostos orgânicos artificiais. Um exemplo desses compostos é o plástico. Tudo bem? Agora, gente, a gente vai se fixar no nosso conteúdo de fato, que são os compostos orgânicos, ok? Vamos lá. Quando se fala em compostos inorgânicos dos seres vivos, temos dois, que são água e sais minerais, que eu deixei até em negrito aí para vocês. Gravem isso. Somente dois são os nossos compostos inorgânicos. Sabemos que a água é um composto mais abundante em nosso corpo. Aproximadamente de 70% a 80% de mim e de você é de água. Um fato curioso é que quando mais velhos, a gente fica com menos água no corpo do que quando mais novos. Isso é uma regra? Não, isso não é uma regra. Isso varia muito de pessoa para pessoa, de dia para dia. Vai muito conforme ao estar hidratado, ao não estar hidratado, tá certo? Isso daí é apenas uma média. Gente, a água é fundamental para os seres vivos. Quando a NASA pesquisa a vida, ou se já houve vida em outro planeta, a primeira coisa é procurar saber se naquele planeta existe ou se já existiu água. Porque se isso já aconteceu, é possível que ali já tenha tido vida. Não se conhece e nem tampouco se imagina um ser vivo sem água. Diversas reações metabólicas só acontecem com a presença de água. Aqui está um pouco dessas demonstrações, tá certo? Para vocês, como a atuação da água no corpo humano. A primeira, termorregulação. A água atua na manutenção da temperatura do nosso corpo. A liberação de suor garante a redução da temperatura do nosso corpo. Outra, transporte de substâncias. Muitas substâncias são transportadas de forma dissolvida. O plasma sanguíneo, por exemplo, é rico em água e garante o transporte de vários nutrientes pelo corpo. Próximo, participação em reações químicas. Como muitas reações acontecem apenas em meio aquoso, a água é essencial nesses processos. Próximo, proteção. A água protege nosso corpo de várias formas, uma vez que faz parte, por exemplo, da composição da lágrima, que protege os olhos.
do líquido amniótico, que protege o feto do útero da mãe, e do líquido sinovial, que atua como lubrificante, protegendo as articulações. Agora eu vou demonstrar para vocês algumas curiosidades, certo? Dentro dessas curiosidades, nós temos o nosso leite de cada dia. Vocês acreditam que nesse leite, dele todo, a cerca de 90% é só de água? Pois é muita coisa, né? Da nossa cenoura, 93% dela é composta por água. Da banana, 70% dela é composta por água. Uma folha de alface, só uma. A composição dela, em média, é de 95% de água. É muita coisa, né? É muita água. Por isso que ela é fundamental em nossas vidas. Vamos prosseguir? Aqui está a nossa famosa fórmula da água, né? H2O. A água, gente, ela é uma substância polar. Por quê? Porque ela tem cargas elétricas, né, diferentes nos polos. A água, ela é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, sendo que esses 2 átomos de hidrogênio, eles são positivos, e sendo que esse átomo de oxigênio, ele é negativo, ele atribui cargas negativas. Beleza? Uma coisa que temos que ter muito clara em nossa mente é que a água, dentro de uma variação relativamente pequena de temperatura, ela consegue passar por pelos três estados físicos da matéria. A água, de 0 a 100 graus, ela sai do estado sólido, passa para o estado líquido até chegar ao estado gasoso, certo? E isso representa uma capacidade muito dinâmica de se apresentar sobre diversas formas, né? Diversas formas diferentes, em locais diferentes ou em momentos diferentes ao nosso redor. Beleza? Aqui tem algumas propriedades da água. Vamos lá, a primeira. Coesão das moléculas. As moléculas de água ficam próximas umas das outras, devido às ligações que estabelecem. Essa propriedade é conhecida como coesão e é essencial para os seres vivos. Um exemplo disso está no fato de que a água move-se pelas plantas devido à propriedade de coesão. Outra, moderação de temperatura. A água apresenta uma capacidade de absorver e liberar calor. Essa propriedade é extremamente importante quando pensamos no resfriamento do nosso corpo. O suor é rico em água e, à medida que esse evapora, reduz-se a temperatura do corpo. Beleza? Vamos à frente. Flutuação do gelo sobre a água líquida. A água é uma substância em que o seu estado sólido flutua sobre o estado líquido. Isso se deve ao fato de que o gelo é menos denso que a água em sua forma líquida. Essa propriedade permite, por exemplo, que em lagos congelados exista vida sobre a superfície. Solvente universal. Quem foi que nunca ouviu essas duas palavras, né? Muito comum ela. A água é muito importante. Ela é um importante solvente, ou seja, é capaz de dissolver substâncias. Essa capacidade é importante, por exemplo, para garantir que as substâncias sejam transportadas pelo nosso organismo. Belezinha, galera? Aqui a gente termina a nossa primeira parte, o nosso primeiro componente, né, inorgânico. Agora, nós vamos partir para o nosso segundo componente inorgânico, que são os sais minerais. Especificando o que? Os sais minerais, ele não é produzido no nosso corpo, eles são fundamentais, tá certo? Fundamentais. Eles são reguladores enzimáticos, que seria isso, né? Ele ativa, ou seja, ele tem enzimas, são proteínas responsáveis por possibilitar as diversas reações nos organismos, tá certo? E ele promove o equilíbrio osmótico, que em outras palavras é a distribuição uniforme de água, né, pelo corpo. Beleza? Os sais minerais são elementos que têm sua origem a partir do solo,
Sendo assim, os seres vivos não podem produzi-los. Para conseguirmos os sais minerais para a nossa sobrevivência, uma alimentação adequada e balanceada é essencial. Show? Aqui, gente, nesse último slide, nós temos alguns dos nossos sais minerais, certo? Como o cálcio, o cobre, o iodo, o zinco, o ferro, o selênio, o magnésio, cloro, manganês, sódio, potássio, fósforo. Nós temos outros, tá certo? Só que esses outros nós vamos aprofundar mais no nosso livro didático. Vocês vão lá na página 62 e lá vocês vão encontrar uma tabelinha que tem o nome do sal mineral, tá certo? Tem a importância dele, que vocês vão encontrar, e tem a fonte, aonde vocês podem encontrar esses sais minerais, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Um abraço muito grande em todos vocês e logo, logo estaremos juntos. Beijo!